Vou passar a apresentar a Mónica e depois vamos começar aqui a nossa conversazinha, está bem? Qualquer dúvida ou questão que tenham, podem ir colocando no chat, ou então depois no fim eu deixo que abram aí os microfones para colocarem as vossas questões em viva voz, se assim entenderem, está bem? E então, a Mónica, ela é minha professora de Pilates, por isso é que eu a conheço e tem feito maravilhas por mim. Ela é fisioterapeuta há mais de 17 anos, tem várias formações extra pós a fisioterapia, não é? Acabou de fazer especialização em reeducação postural global, que é o que eu preciso, porque eu tenho tendência a estar assim corcundazita, portanto, ela também é professora de Pilates clínico, também fez formação específica em Pilates no solo e com equipamentos, se bem que eu não sou muito de máquinas, mas tudo bem. Também tem as suas grandes mais-valias, eu reconheço. E portanto, ela já nos conhecemos já há uns anos, não é, Mónica? Já nos conhecemos há uns aninhos, é a minha professora há uns anos. Tem-me ajudado muito em várias situações, desde as contraturas, a minha postura, até na barriguinha pessoal. Eu noto que a minha barriguinha fica mais firme depois de fazer sessões de pilates. Tem é que ser mais regular, que eu volto meia volta também sou um bocadinho malandra. É a vida a acontecer, sabem como é que a coisa funciona, não é? E então, antes de mais, Mónica, muito obrigada por teres aceito o meu convite e por estares aqui connosco hoje. Eu sei que está assim um bocadinho complicado aí em termos técnicos, mas acho que vai ser gratificante na mesma para todas. E portanto, Mónica, vou-te começar a bombardear de perguntas, se não te importares. e, e portanto, vocês já sabem, se quiserem, estejam à vontade para colocar aí as vossas questões, está bem? Ora então, primeira questãozinha que eu tenho para ti, que é basicamente o que é realmente o Pilates e quais são os seus princípios fundamentais? Porque nós ouvimos muito falar da palavra Pilates, mas o que é, na verdade, o Pilates? Podes elucidar-nos? Sim, sim. Antes de mais, boa noite. Não sei se alguém tem alguma noção ou se alguém pratica, mas o Pilates é um método de exercício físico, que se foca muito em trabalhar no fortalecimento dos músculos do core, os músculos aqui que nós temos aqui no centro do abdômen. O Pilates foi criado no início do século XX por Joseph Pilates e ele na altura baseou-se em ele fazia várias práticas desportivas e baseou-se um bocadinho nessas práticas e foi criando ele próprio o método dele, porque também tinha alguns problemas de saúde e então foi fazendo um planeamento e foi ajustando à sua necessidade. Ou Como seja, começou por ele. É sempre começou assim, os por ele, contas começam por eles. por cuidar dele e depois ele apanhou ali uma altura da Segunda Guerra Mundial e depois aí como estavam ali fechados num barco, começou a usar os exercícios e começou a aplicar em algumas pessoas e foi realmente verificando que possuía e com ele próprio sentiu que estava a ter resultados com ele próprio e começou a pôr em prática com outras pessoas que também padeciam de algumas doenças e outras não, pronto. Em termos de princípios, ele tem 6 princípios fundamentais: a respiração, a concentração, a ativação do centro, aquela musculatura que estamos a falar do core, que é assim conhecido, ou powerhouse, depende às vezes da nomenclatura, um, o controle sobre o movimento, a precisão do movimento e a fluidez. Pronto, não sei se os objetivos são claros, se querem que explique um bocadinho, mas penso que é A Ana, perceptível. Ana, Ana Franco está aqui a dizer que começou a fazer Pilates este ano. Parabéns, Ana, por tomares essa iniciativa de cuidares também um bocadinho mais de ti. E a Maria Bernardo, por acaso, já colocou aqui uma questão, que é se há vários tipos de Pilates. Pronto, sim. Dentro do Pilates, nós temos o Pilates que é feito no solo e o Pilates com equipamentos. O Pilates com Do qual não equipamentos são gosto aqueles tanto. grandes equipamentos, são o Cadillac, o Reformer, o Barril, pronto, são aqueles grandes equipamentos. No solo, o Pilates de mat, como às vezes chamam, é feito com um colchão e com pequenos equipamentos, como bolas, como pesos elásticos. Depois há quem defenda o uso do Pilates clínico, do Pilates clássico, do Pilates contemporâneo. Pronto, depois há uma série de escolas, isso já é outra questão que se calhar dá aqui outro debate que não há. Mas Mas os pronto, exercícios são diferentes. os exercícios não são diferentes. Se calhar no Pilates clássico eles seguem mais à regra aquilo que o criador
Ok, aquilo que o do fundador, fundador, quem criou o exatamente, método. eles seguem à regra. Eu fui tendo a minha formação enquanto fisioterapeuta, foi-me direcionando um bocadinho mais para a vertente clínica, pronto. E tenho sempre aquele meu olhar mais, mais clínico, mesmo na Mais programação técnico. das aulas, exatamente, mesmo na programação das aulas. E acaba por não, os exercícios são os mesmos, às vezes o que é que acontece? As escolas, como são diferentes, dão nomes diferentes, às vezes é um bocadinho por aí. Eles, a forma como fazemos as repetições, orientamos o programa de exercícios, às vezes foge um bocadinho por aí. Mas de resto, os exercícios são baseados no que ele criou. Pronto. Ok. Não sei se me Eu fiz lembro-me que entender. houve algumas aulas em que eu, quando era, lembras logo do início que eu levava a minha Carolininha, a minha filha, Uhum. e ela também fazia alguns exercícios, e daí a minha próxima questão. Sim. Ele é indicado, portanto, esta técnica, o Pilates, é indicado para todas as idades e níveis de condição física, ou há aqui algum tipo de restrições, algum tipo de precauções? Sim, o Pilates pode ser indicado para todas as idades e condições físicas. Claro que se forem pessoas com algumas patologias ou com algumas condições, convém sempre ter alguma atenção. Mas é perfeitamente indicado para toda a gente, porque é um exercício de baixo impacto, ou seja, acaba por ter movimentos suaves para as articulações, o que à partida não Mas acarreta é grandes. puxado, que às vezes deixas-me Também é transpirar. desafiante, sim, sim, sim. Não é aquele exercício de alto impacto, de saltos, que possa trazer, ou seja, o que permite que uma criança possa, adaptada a cada faixa etária e cada pessoa, o Pilates pode ser bastante desafiante e dá para fazer uma aula e sair de lá transpirado. Eu só quero referir no caso de uma criança ou no caso de um idoso que nós temos. Eu só para que o telefone a carregar porque ele dá-me aqui sinal pouca Bateria, por isso é que eu bateria. Eu não achava que conseguiste tinha pouca bateria bateria carregar. antes que isto vá. Espera só aqui um bocadinho. Que o computador hoje aqui da Mónica não Sim, está a colaborar com ela, a tá. câmara não estava a ligar e anunciar a mesma coisa se não estivéssemos a ver. Assim é mais seguro. Que eu estava a falar? Da situação aqui das crianças, esse de adaptar os exercícios, mesmo por causa dos idosos, mas que é Exatamente. seguro para todas as idades, Exatamente, todos claro podem que temos que ser fazer, não é? sempre, exatamente, temos que sempre avaliar a pessoa, avaliar a condição, avaliar se tem alguma patologia, algum problema e mesmo assim se adapta e se faz, a não ser que haja alguma Até as contraindicação grávidas. Estamos a falar do core, até mas até as grávidas, que eu também grávidas, estou não é? grávida e também faço. E Eu sei, sabe e muito fazes bem. melhor que eu, mesmo assim. Sei como é que consegues ter flexibilidade, mas Sim. eu sou testemunha de que realmente faz exercícios que até eu tenho dificuldade em fazer e não estou grávida. Sim, mas é perfeitamente seguro. Claro que temos que ter sempre cuidado com algumas exceções, sob orientação médica também, às vezes há essas indicações. Mesmo acompanho pessoas que estão a passar por cancro da mama, acompanhei, fiz esse acompanhamento, ou seja, Ok. é perfeitamente ajustado a qualquer tipo de população. Aí só E temos aí, que ajustar muitas vezes o exercício, certo? exatamente, aí ajustamos o exercício, as repetições, ou seja, o que for, ajustamos um bocadinho e depois também temos ali a nossa componente clínica que também temos mais esse cuidado para com a pessoa que tenha Sim, até porque acabam se alguma calhar por nos patologia. direcionar para fortalecer mais determinados músculos, em Exatamente, detrimento de outros, não é? exatamente. Olha, aqui a Maria Bernardo está-te a dar os parabéns e diz ela, aproveita bem esse tempo, passa muito Mas rápido. passa, já está a terminar. E passa Então, rápido. eu acho que assim um bocadinho para nós, que benefícios do Pilates é que a maioria das pessoas desconhece? Dentro daquilo que tu tens conhecimento, as pessoas ficam surpreendidas, tipo, também dá para isto, também faz aquilo. Como é Sim. que... Como toda a gente sabe, o Pilates, em termos posturais, é um bom método para trabalhar postura, para fortalecer o core e a nossa flexibilidade. No caso de dores crónicas, eu acompanho. Eu aqui no meu espaço acompanho bastante este tipo de situações, pessoas com patologias crónicas, com dor de costas crónicas, e realmente os estudos ainda são poucos, mas realmente começa-se a comprovar e eu vejo realmente que os benefícios, e se fizerem ali uma prática de pelo menos 2 vezes por semana, nota-se, tem cá pessoas que tomavam medicação de uma forma muito regular e que acabam por terem, algumas delas já mesmo deixaram de tomar essa medicação porque realmente sentem-se melhor no seu dia a dia. Aquela rigidez matinal, muitas vezes ao acordar, na lombar, na cervical, acaba por desaparecer e essa é daquelas situações que se nota mesmo muita, muita diferença. Ao nível
pessoas com depressões, pessoas a nível de saúde mental também acabamos por ter aquele momento para nós, temos que estar ali focados no exercício, acaba por ser ali uma boa forma uma boa terapia. E mesmo há pessoas que referem, mesmo quando fazem ao final do dia, que a qualidade de sono também acaba por ser É melhor. verdade, sou testemunha. É verdade. E são assim, esses comentários, esses feedbacks que nos vão dando e que realmente vai-se comprovando, os estudos ainda são poucos, mas vai-se provando que realmente traz esses É, também por benefícios. causa de ser uma terapia assim, talvez mais recente, não é? Como só tem, ainda não é de séculos, não é? É uma terapia um bocadinho Mas mais na verdade recente, já tem muito tempo, sim, sim. Aqui em Portugal começa a ser assim, agora começa a haver aquele mais boom regular. do Pilates, sim, agora mais regular, e por isso é que também ainda há pouca evidência, sim. Mas agora já se começa a mostrar e começamos, nós na nossa prática clínica vamos nos apercebendo desses Desses, resultados. Tanto é que cada vez começamos vou ter mais procura, não a ter é? mais procura e mais recomendações por parte mesmo dos médicos, que até Porque então, eles também fazem pilates. porque eles também fazem e começam realmente a perceber que há benefícios e se calhar em vez de estarem sempre ali a receitar medicação e acabam por fazer esse tipo de recomendação. Sim, porque às vezes é isso, né? É a questão da postura, a maneira como. Há muitas pessoas que passam muito tempo sentadas e a maneira, as próprias cadeiras, a posição em questão, começa a dar aquela. Sim, No dia falámos por aquelas causa do meu lado direito tensões, e do meu lado esquerdo, né? sim, Na altura falaste, aquelas, de que lado é que eu tenho o rato e de que lado é que olho para o teclado contra o balcão, porque realmente não temos percepção destas pequeninas coisas, mas influenciam imenso a nossa postura. Depois isso sim, traz sequelas a longo prazo, não é? Quando já exatamente. somos velhos. E desequilíbrios no corpo, Sim, noto isso. Aliás, vamos a trabalhar isso, não é? exatamente. Relativamente aqui, em que situações clínicas, uma vez que já tens bastante experiência, Uhum. em que situações clínicas é que costumas recomendar o Pilates como parte do tratamento? De uma maneira mais. Sim, é assim, muitas das vezes quando nós acompanhamos aqui as pessoas nas sessões, é uma coisa que vamos recomendar, que vamos recomendando com frequência, porque na verdade é como te digo, acaba por abranger todas as faixas etárias, em diferentes momentos. No caso das crónicas, lombalgias, dores de costas, dores na cervical, tudo que seja problemas de coluna, acho que traz ali muito bons resultados. E depois em pequenas lesões do dia a dia, a nível de lesões ortopédicas, ligamentares, a nível de joelho, a nível. Vamos também recomendando e muitas vezes vamos fazendo também porque essa prática de exercício, até porque já faz parte também da sessão de fisioterapia, incluir o próprio exercício. E é um bocadinho por aí. E, é assim, eu já fizemos vários tipos de exercícios, já faço há anos Pilates contigo. Hum, há exercícios, mais simples que podemos praticar, por exemplo, de Pilates em casa, no nosso dia a dia, para ir como que reforçando o trabalho que fazemos depois nas aulas. Sim, claro que sim. Tudo isso deve ser sempre feito sobre orientação, porque dependendo de se houver alguma situação de uma dor mais aguda, às vezes não é de todo aconselhável, a não ser que a pessoa já tenha uma boa consciência do exercício, uma boa consciência corporal para poder fazer isso em casa. Mas sim, há exercícios muito simples que podem ser feitos, nem que seja trabalhar uma respiração, nem que seja fazer um exercício que nós chamamos do gato assanhado, coisas simples que podem perfeitamente ser feitas ou logo pela manhã, ao final do dia, no momento do dia em que for mais oportuno para a pessoa. E sim, isso sabe bem. E muitas vezes recomendamos e as pessoas vão fazendo e vão notando diferença. São 10, 15 minutos, às vezes meia horinha, que vão tirando ali por dia e que depois faz diferença ao final do dia. E são seguros. Mas é importante ter sempre esta consciência que a pessoa está bem orientada, bem, E que está a fazer bem o e que está a exercício, não fazer é? bem o exercício, sim, porque também pode prejudicar. Exato, e que é outra questão que eu tenho para ti, que é assim, eu sei que às vezes há pessoas que vão fazer pilates naqueles ginásios onde são turmas de 20 e 30 alunos. Nós aí, quando eu faço contigo, né, nós somos poucos, somos no máximo 6 pessoas, e portanto tu vais-nos corrigindo a postura e muitas vezes a parte da respiração, quando é que devemos inspirar, quando é que devemos expirar. Hum, É assim, da minha percepção, eu acho que deve ser muito complicado para uma pessoa, por exemplo, que esteja a começar a praticar a prática do Pilates, se for fazer para um ginásio em que a estimação de 20 ou 30, o professor não consegue corrigir a postura à pessoa. A pessoa pode estar a fazer o exercício de forma errada, em vez de estar a ajudar, pode estar a piorar a Sim. situação dela, não?
Sim, às vezes a culpa nem é do profissional, que ele até pode ser muito bom, mas o facto de orientar uma Então é muita turma gente ao com mesmo tempo. muita gente é difícil de. Já às vezes com 6, uma pessoa quando está a chegar ali a terminar o exercício, já estamos. É difícil de lá chegar, mas é muito mais simples do que uma turma com muita gente. É difícil de controlar isso. E às vezes nós vamos dando, pelo menos eu falo por mim, eu tenho muito essa prática, vou perguntando sempre como é que as pessoas estão, a tentar perceber se terei que ajustar um bocadinho algum exercício naquela aula. Às vezes nós queremos fazer mesmo não estando bem e às vezes acabamos por prejudicar porque não estamos bem e depois aquela dor que estava ligeira pode ficar mais acentuada. É sempre difícil numa turma com muita gente, a não ser que seja uma turma onde estejamos todos bem, sem patologia, sem. Exatamente. E mesmo assim, Normalmente, às vezes acontece algum exercício de despertar alguma dor. exato. Eu digo isto porque em várias aulas te dizes, tu fazes assim, tu já fazes assim, ou seja, tu adaptas o exercício, Uhum. lá está, atendendo à realidade física de cada aluno, Sim, que tu já eu já vos conheces todos, não conheço, é? eu já Portanto, vos conheço, sim, sim. E acaba por tens esse orientar um bocadinho assim a aula nesse sentido. Mas isso é bastante benéfico, acho eu, porque assim, em turmas muito grandes, para além do facto da pessoa, se não souber já fazer os exercícios antecipadamente, como fazer a respiração, como é realmente a colocação das mãos, dos ombros, né, tu estás a dizer, olha a coluna, Posicionamento. tipo, eu mesmo que já faço há tantos anos, muitas vezes não estou, tipo, estou a fazer de repente, corrijo, autocorrijo, porque já vou tendo essa consciência, Uhum. mas quem faça pilates de uma maneira, vá, mais geral, ou que esteja numa fase inicial, onde nunca teve este tipo de orientações, se calhar está a fazer e nem sequer está a tirar o verdadeiro benefício Sim, do que o pilates pode trazer, certo? exatamente. Sim, sim, é verdade. Enfim, e agora assim só uma questãozinha, porque isto fala-se muito, qual é que é o maior mito, que ouves falar sobre o pilates e que gostarias aqui de desfazer em direto aqui para todas nós? Às vezes é aquela coisa, o Pilates é só de mulheres. Nós Há, temos homens há na quem aula, que siga. já tive aulas contigo com homens, portanto, Sim, acho que é sim, mito. mas eu já dou aulas há cerca de 15 anos, já perdi assim a conta. E na verdade, inicialmente a procura, o público-alvo eram mulheres e havia aquela coisa, o homem tinha vergonha. Agora começa a mudar um bocadinho e os homens começam a procurar e começam-se a sentir bem e começam a ficar. Mas inicialmente havia um bocadinho essa coisa só para mulheres, ou então o Pilates é só alongamento. Na verdade, o Pilates não é só alongamento. O Pilates ele fortalece, ele alonga, ele melhora a postura, ele desafia o corpo Sim. e tem muito foco naquela questão do core. Sobretudo naqueles exercícios desafiantes, necessitamos mesmo dessa ativação para conseguirmos sentir ali bem o exercício. Ou então temos que ser flexíveis para fazer pilates. Não é bem assim, a flexibilidade é uma A coisa que gente vamos adquiria. ganhando, exatamente. Eu antes não conseguia Hum, já com as mãos aos pés. Exatamente, é uma coisa que se vai ganhando com a prática. Ou então o Pilates é fácil. Pode ser fácil, como pode não ser, e Já vi pode pessoal a fazer desafiar. de musculação que não conseguia fazer exercícios de pilates, não aguentava. É verdade, porque às vezes eles trabalham no que têm, se calhar, mais resistência, mas em termos de flexibilidade, em termos de. São atividades, são modalidades diferentes, Diferentes. e Sim, mas eles trabalhamos pensam que o coisas pilates é para diferentes. fraquinhos, não é? E às vezes eles vão fazer e não aguentam. E não aguentam, é verdade. Ou então o Pilates e Yoga são a mesma coisa, porque às vezes há muito essa questão do Pilates e do Yoga, são coisas diferentes, são práticas diferentes. O Pilates acaba por se focar muito na questão do core e da força. O yoga já entra noutra variante, onde mete também ali a meditação e onde vai trabalhando ali outras componentes que Portanto, eu já não já são tanto experimentei, a mas não minha área. gostei tanto. É diferente, tem ali uma componente ali também da meditação, acaba por ter exercícios que se calhar acabam por ser semelhantes, porque eu tenho a ideia que ele também se baseou um bocadinho também ali no yoga, porque também praticava yoga, mas acaba por ser o conceito é diferente, sim, do yoga. Mas muitas vezes há quem ache que Pilates e yoga seja Não semelhante. é uma coisa. Mas relativamente à outra questão que estava a dizer, tu achas que o fato de serem mais mulheres a praticar é mesmo uma questão de estigma ou é porque as mulheres têm mais consciência de que precisam e procuram mais rapidamente ajuda do que os homens? Também isso, e também eu acho que também inicialmente os homens achavam que era assim, mas se calhar e agora começam eles realmente às vezes vêm porque as mulheres o trazem e acabam por ficar e acabam por gostar e começam a perceber que realmente lhes faz diferença. E aquelas Sim, dores crónicas ou aquela rigidez ou aquela dificuldade que às vezes tinham a fazer algumas coisas no dia a dia acaba por se ir por desfazendo melhorar. Mas ainda há e muito a por fazer melhorar. nesse campo, então. Sim, sim, mas nota-se essa diferença.
E mesmo pessoas idosas, pessoas numa faixa etária de 80, começam também a ter essa consciência que realmente lhes faz bem e procuram. Mas tu achas que nesse caso do pessoal assim de uma faixa mais já mais Mais madura, bem. vem mais por recomendação médica? Porque eu vejo muitos médicos a recomendar fazer tipo hidroginástica e coisas do género. Há muita questão de hidroginástica. Também agora começa a haver a questão dos médicos também recomendarem a prática de pilates. Pois é, isso que eu te ia perguntar, se notas que agora já há mais, não tanto a Sim, hidroginástica, até a porque acarreta hidroginástica é outras sempre, situações, sim, ou a hidroterapia, mas cada vez mais começam a recomendar a prática de pilates. Eu vou notando isso aqui, muitos médicos de família começam a fazer essa recomendar. recomendação, sim. Mas ainda não há nenhum tipo de acordo com o Serviço Nacional de Saúde nem nada, pois não. Não, não. Há muitos médicos, não são todos, mas alguns que eu vou conversando, e alguns que vão fazendo aqui aula connosco, vão recomendando. Alguns porque foram realmente percebendo os Ou seja, benefícios. porque fizeram e sentiram. Aqueles que não Sim, conhecem, se calhar, lá está, não conhecem, não sim, recomendam, certo? É sim. como eu com os óleos essenciais, não conhecem, não recomendam. É tal coisa porque não há evidência, grande evidência científica, ou seja, ainda é um longo caminho que se tem a fazer, que se tem que percorrer, não é? É como a questão dos óleos essenciais. Mas os Muito óleos essenciais já há provavelmente. muita evidência científica, porque estamos a falar de moléculas. Eu, Sim, como farmacêutica, consigo explicar fisiologicamente as coisas. sim. Mas vocês também conseguem, Nós também conseguimos explicar. não é? Porque é o tónus muscular que muda, é a Sim, flexibilidade, é o exercício que vai fazer aquela tensão, aquilo, quer dizer, consegue-se justificar, mas mais do que tudo, nós conseguimos sentir em nós, que sim, eu acho que sim, essa é a sim, parte principal, é nós sentirmos essa melhoria, não é? sim, E que outras orientações ou que outras coisas podias aqui, em termos de, já falámos da situação da parte mental, já falámos da situação da parte da melhoria física, tu achas que o fato da pessoa, também o fato de conseguir portanto, como é que eu hei de formular a pergunta? Notando que realmente começa a melhorar, achas que isso também pode mexer aqui com a autoestima, com a autoconfiança, confiança, sim, porque sente que é capaz? sim, sim, eu acho que sim. Hum, não é o meu de todo, esse grupo que eu tenho neste momento, mas sim, mas está provado que realmente melhora mesmo o stress, porque aquele momento é que nós tiramos para nós, que nos focamos, até porque um dos princípios acaba por ser ali a concentração e nós estamos ali focados e isso depois também acaba por libertar, é que Pensamentos temos obsessivos, não é? sim, e acabámos por ter aquele momento nosso e senti e a sensação que as pessoas saem realmente foi até estava não me apetecia sair de casa, até porque estava a chover, estava cansada, mas até soube bem. É sempre E isso é ao aquele sábado de manhã, comentário não é, Mónica? e sim, e mesmo durante as semanas daquela coisa que as pessoas saem, não apetecia nada, estava cansada, não apetecia, ou porque estava sol, ou porque estava chuva, ou porque mas depois aquela sensação de prazer que saem mais leves, mais soltos, Vinho mais e fixe, missão cumprida, não é? sim, sim, sim. Está aqui a Maria a dizer que, no fundo, faz parte dos exercícios físicos importantes para ganhar qualidade de vida com o avançar da Sim, idade. é Tu verdade. achas que realmente a prática regular de Pilates vai melhorar a nossa qualidade e autonomia Sim, física numa idade mais avançada? sim, até porque cada vez é mais utilizado como promoção da saúde, na prevenção, usamos na prevenção também de patologias, por isso é que também a parte daquela, entre aquele grupo de pessoas que também são saudáveis, não é que no fundo estamos a promover uma melhor Eu não qualidade de tenho dor vida. nenhuma, não tenho patologia nenhuma e comecei a Sim, fazer porque entendi que estava a ficar com menos flexibilidade, mas precisamente. nós, enquanto população mais jovem, as mulheres têm ali uma determinada altura, ali a faixa etária dos 20 e tal, 30 e tal, 40, se calhar têm essa consciência e até procura e faz com esse intuito. Quando começamos a entrar numa faixa etária mais avançada, já começam ali a entrar, depois da menopausa, já começam a entrar ali também outros problemas, e a menopausa também traz ali muitas alterações na mulher e quem faz, depois começa a fazer de uma forma regular, também vai notando diferenças, porque depois há perda de massa muscular, há uma série de coisas que vai acontecendo e que vou notando realmente também o benefício da prática. E com isto já me perdi. Já comecei a mudar o assunto, já perdi o meu raciocínio. Estou, a minha cabeça. Não interessa, estás grávida, tens desculpa, a Estou, gente, anda tudo. não sei, eu acho que aqui quase todas já passámos por essa fase, a gente Sim, sabe como é que é o cansaço, a exaustão do final, porque a gente já não dorme sim, direito, porque, né, já está, também já está quase, né, estás na reta final, já falta pouquinho. é verdade. Não sei se a Ana ou a Maria ou a Sofia ou outra Ana, se alguma quer fazer alguma questão aqui à Mónica relativamente ao Pilates, não sei se estão todas já convertidas e convencidas que devem fazer, porque realmente traz grandes, grandes melhorias e eu
tem que ser mais regular, reconheço, mas eu tenho mil e uma coisas e tal. Depois às vezes falho. Ok, a Maria está a perguntar quantas vezes por semana é que recomendas que se faça? O ideal são no mínimo as 2 vezes por semana. Uma vez nota-se diferença, as 2 vezes, os resultados a curto prazo, médio prazo, são mais evidentes. Seria o número ideal. Mas Claro, se tivermos espaçadas mais que é evidência. tipo 2 dias de diferença, Mas há sempre algum espaçamento, ali um intervalo de diferença, 2 dias seria o ideal. Claro que se fizermos mais uma vez, o corpo vai sentir, mais ainda mais diferença. diferença, exatamente. É porque está a Mas no treinar. mínimo ali as 2 vezes faz toda a diferença. Ou seja, estás-me a dizer que eu tenho que arranjar outro horário para fazer a segunda, porque eu só consigo fazer. Eu sei que às vezes pronto, e não havendo possibilidade, uma vez já é bom e sabe bem. É melhor 2 que nada. vezes, sim, sim, 2 vezes, as 2 vezes fazem diferença. E eu confesso aqui que eu comecei a fazer pilates, depois tive ali um percalço de saúde e acabei por parar durante quase um ano e notei muita, muita diferença quando recomecei. Tenho que Uhum. ser sincera, já estava toda a perra outra vez, portanto, isto é mesmo uma coisa. Pilates deve-se começar e ir fazendo mesmo de E forma regular, não fazer. é uma coisa que se faz por um período de tempo e depois se abandona. Depois a gente volta, não é? O corpo começa outra vez a entrar em processo de desgaste, chamemos assim, não é? Sim, ainda há pouco tempo tive uma senhora que começou, depois parou, foi quase um mês de férias. E quando retomou as aulas, comentou: Ai, eu estou bem pior do que aquilo que estava quando fiz a primeira aula. Eu disse: Não deve estar bem pior, porque ela tinha imensas patologias. Na É a verdade, percepção. deve ter sentido que tem uma percepção diferente do corpo. E é um bocadinho por aí, não é o estar pior, não foram ali as férias também que agravaram o estado dela. É começámos Não a é? ganhar Mesmo, foi essa bastante. consciência, aquela rigidez, aquela dor ali, aquela dor acolá, e o facto de pararmos, essas tensões voltam, porque vivemos cada vez, vivemos num stress diário, andamos sempre numa correria, andamos sempre, e tudo isso fica acumulado, o nosso corpo absorve tudo Sim, isso. somatiza, não é? Como eu costumo dizer. Exatamente. Olha, a Sofia diz que já fez antes da gravidez e agora está Uhum. a começar a ganhar vida. Pois eu também percebo essa fase de pós, é difícil, mas é muito importante, porque depois vemos muitas, numa fase mais posterior, mais avançada, não é? Há muitos problemas que a gravidez traz, não é? Isso depois será outra temática mais para a frente, mas de facto faz toda a diferença em tentarmos fazer, mas não é fácil fazermos essa gestão familiar, não é? Ou Sabes temos de assim experiência própria, não sem é? experiência própria, sim, mas que é importante, sim, é. A Ana também está aqui a dizer, está a partilhar que tem realmente notado grandes melhorias na Uhum. flexibilidade, no fortalecimento muscular, nas dores da coluna, que também ligaram, e que também nota falta quando para, quando há um intervalo maior entre aulas, não é? Sim. Pronto, e a gente já sabe que é assim, mas eu acho que também nós notamos diferença, eu por mim falo, precisamente porque quando fazemos a primeira vez, vamos ganhando, lá está, aquilo que está a dizer, a consciência sobre o nosso corpo e sobre como estamos. Quando paramos, parece que nos esquecemos. E depois, quando voltamos, ganhamos novamente consciência e temos noção de que antes tínhamos uma percepção, ou seja, conseguíamos ter uma facilidade de fazer exercícios, se calhar de maneira diferente. Uhum. Olha, a Maria também está aqui a dizer que a parte da gestão do tempo, trabalho, família, cuidar de nós é que é a parte mais complicada. Meninas, é vida de mulher, nós antigamente o pessoal só estava por casa, não é? E ia fazendo a lida da casa. Nós quisemos acumular funções e, portanto, agora para além da lida da casa ainda acumulamos tudo o resto e, portanto, o corpo também se ressente. Mas é muito importante realmente conseguirmos ganhar aquelas 2 horinhas, são 2 horinhas na semana, não é? Para nós, para Nem que conseguirmos seja fazer uma, pronto. pelo menos uma. Da falta de duas, uma nesta fase, quando as crianças são mais Ou pequenas, uma e eu, fazer alguns exercícios em casa, é isso? Para quem não consegue fazer as duas, ir fazendo alguns exercícios em casa, nem que não seja por exemplo. na hora antes de dormir, que eu já pensei isso várias vezes. Na hora antes de dormir, fazer alguns exercícios que até que ajuda a dormir melhor, certo? Ou então o acordar, há quem se disciplina assim, porque depois de. Ao contrário. Ao contrário, sim, acorda mais cedo. Eu tenho cá uma rapariga que ela é assim muito disciplinada, faz 2 vezes e acorda às 6 da manhã e tenta fazer ali mais um momento ou outro de manhã. É. Sim. Mas pronto, isso já vai da nossa disciplina e pronto, temos que realmente criar ali uma regra e fazer esse trabalho, mas não é fácil. Não, eu se calhar prefiro tirar ali 10 minutinhos antes de me deitar e para, até porque a parte da respiração é muito Muito importante importante. e ajuda Sim. muito realmente no relaxamento muscular, que é essencial para uma boa noite de sono, não é? Sim.
Portanto, eu sou mais apologista de uns minutinhos antes, fazer alguns exercícios e alguns alongamentos, porque acho que me relaxa mais a parte muscular e até consigo dormir melhor. Não sei se quem está aí que pratica, que já faz pilates, se nota essa diferença, se fizer assim mais ao final do dia. E eu comecei a notar, quando fazia contigo as aulas mais ao final do dia, que eu chegava a casa já mais molinha, já mais preparada para dormir. Por Sim, isso, é isso. Há quem prefira assim logo de manhã e vai com aquela energia e o dia flui, flui bem, flui melhor, e há quem prefira assim ao final do dia para quebrar aquele dia estressante e fazer o seu exercício e depois vai daqui mais descontraído. eu já tive as duas vertentes contigo, gosto das duas. Uhum. A Sofia está aqui a dizer que antes da gravidez e nos primeiros 5 meses fazia 15 quilómetros de bicicleta. Ah, Sofia, não me digas isso que eu sinto-me logo mal. Fazia 15 quilómetros de bicicleta todos os dias às 6 da manhã. Agora não consigo nem chegar perto. Pois, havemos lá chegar. A Um gente dia tem que, mais. né? Não podem desistir. Exatamente. Não podem desistir. O importante é manter o foco. E se mantivermos ali um bocadinho, depois com o tempo é importante. Nem sempre é fácil, não Nem é? A sempre é questão da fácil. gestão familiar é que é assim complicada. Se não tiverem nenhuma questão, eu não sei se querem colocar alguma questão aqui à Mónica, podem abrir os microfones, se preferirem, podem abrir agora os microfones e colocar diretamente a questão, se bem que eu acho que ela foi bastante explícita. Sim, foi. Se calhar simples mais, não sei, mas às vezes também entrarem demasiado Não, mas mostraste técnicos. realmente os Sim, benefícios, né? Depois é assim, a gente para sentir os benefícios só tem uma tem que hipótese, é experimentar. Sim. fazer. É fazer. Pronto, se nenhuma tem nenhuma questão, queria desde já agradecer-te mais uma vez, Mónica, pelo teu tempinho. Eu sei que deves estar exausto e a querer pôr as pernas ao alto para descansar agora ao final do dia. Queria agradecer-vos a vocês também por estarem aí e eu vou lançar aqui estou-te a agradecer também, Mónica, Obrigada eu e também pelo convite. eu estou a passar a mensagem porque a Mónica não está a ver o chat, só eu que estou a ver. Pois eu estou a ler Está a para o ver as telemóvel, não mensagens e consegue. Pronto. E depois faço-te aqui o repto, depois de seres mamã, fiz fazer aqui uma sessão connosco aqui sobre as mais-valias do pós-parto, aqui na situação do Pilates, como é que nos pode ajudar mamãs depois, nessa situação, combinado. ok? Muito obrigada a todas, Obrigada eu. boa noite e